Olha só, pessoal, muito obrigado por você ter levantado cedo nesse domingão para acompanhar nosso trabalho aqui no Domingão do Carlão. Antes de apresentar meu convidado de hoje, eu quero agradecer muito o pessoal da Employer. A Employer, que é uma empresa que entende tudo de RH, está aqui na minha camisa. Empresa que apoia, patrocina aqui o nosso Domingão do Carlão. Que também quero falar da plataforma Agro Revenda, que é a revista, que é a bíblia do setor de distribuição de insumos agrícolas no Brasil. Muito obrigado pela parceria também. É isso aí, gente. Vamos que vamos. Olha, o Domingão hoje tá show de bola, gente. Principalmente para quem está aqui no estado de São Paulo. Aqui do meu lado hoje eu tenho a honra de receber aqui o advogado Marcos Renato Butcher. Ó, se eu não errei o nome dele, depois ele me corrige. O Butcher é o seguinte, ele é secretário executivo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo e deu a honra de receber a gente aqui no gabinete dele para a gente levar esse papo e conversar um pouco sobre a agricultura paulista a partir de agora no seu Domingão do Carlão. Ô, Butcher, obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pela sua gentileza de nos atender aqui, viu? Ô, Carlão, eu que agradeço o convite, né, e a sua presença aqui na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Olha, e eu queria até registrar aqui que é o seguinte, quando eu falei com ele, falei, queria te entrevistar, ele falou, a hora que você quiser. Eu falei, ué, então, e é a hora que eu quis mesmo, viu? Ele me atendeu na hora. Obrigado, viu, cara? Estamos aqui sempre à disposição, viu, Carlão? Aqui a gente está seguindo a linha aí do determinação do governador Tarcísio, que ele elegeu o governo dele por 3 Ds, né? Dignidade, diálogo e desenvolvimento. Então, o diálogo é sempre com todos. Que maravilha, isso é muito bom, muito boa notícia. Aliás, já quero registrar aqui que este programa está à disposição para a gente falar com o governador Tarcísio. Nós fizemos uma palhinha com o Tarcísio na posse do Antônio Júlio. Você sabe que deu lá um videozinho, deu quase 1 milhão de views, viu? Foi muito boa a prosa. Viu? Ah, o Tarcísio, ele é um governador, né? Uma pessoa bem diferenciada, né, Carlão? A gente já teve contato com ele numas 6, 7 oportunidades, e eu ouço muito o secretário Junqueira falar que o Junqueira já trabalhou com diversos governadores, né? E diz que igual o Tarcísio ele não tinha conhecido. Maravilha. É isso aí, gente. Eu tenho certeza que daqui uns dias a gente vai trazer o governador Tarcísio aqui para falar conosco também nesse Domingão do Carlão. Escuta, o Butcher é o seguinte, aqui, Butcher, já começa pelo nome. Eu queria saber o seguinte, aqui ninguém nasce secretário executivo e a gente gosta de contar um pouco de história. Eu queria que você começasse contando suas origens. Me conte aí de onde você vem, qual que foi o berço que você nasceu aí. Ô, Carlão, eu sou paulistano, né? Eu nasci aqui em São Paulo, o meu pai do interior, cidade de Cosmópolis, e ele veio para São Paulo em 65, né? Mas ele, todos os finais de semana, ele retornava pro interior. Comprou uma chácara em Paulínia, onde eu e meus irmãos, a gente passou lá praticamente todas as férias, né? E os finais de semana a gente estava sempre nessa chácara. E meu pai gosta muito da agricultura, ele gosta muito do campo. Era uma chácara pequena, mas ali nós chegamos a ter criação de tudo ali praticamente. Tínhamos pato, galinha, cabrito, ovelhas, vaca e cavalos. Então era uma chacrinha bem ajeitada, né, rapaz? Era bem arrumada mesmo, era muito bacana. E depois eu acabei comprando essa chácara do meu pai, vendi. Hoje tenho propriedade em Cosmópolis e tenho uma propriedade rural também em Joanópolis. Ah, quer dizer que você, a agricultura, no seu caso, não é de ouvir falar, não, é de atuar mesmo. Olha, a gente atua sim, né? A gente é um pequeno produtor e isso eu acho que ajuda muito, né? A gente saber dos problemas e poder contribuir aqui na secretaria para facilitar a vida desses produtores, né? Porque não é fácil. A administração pública, ela é bastante amarrada, né? E as pessoas que estão no dia a dia que fazem essas amarrações, né? Então, até o secretário, quando me convidou para vir para a secretaria, ele sabia, né, que eu sou oriundo do Tribunal de Contas, e um papel principal aqui, um desafio para mim,
solicitado por ele é fazer, dar mais velocidade, né, nos processos aqui dentro e tentar desamarrar um pouco essa amarração que existe na administração pública. Agora, eu vi a sua carreira, você falou aí das suas origens, vamos falar um pouco da sua carreira. O Tribunal de Contas, como é que ele entrou na sua vida? Você foi estudar, você estudou aonde? Como é que é? Eu vi que você estudou na PUC, em Campinas, eu também estudei na PUC, só que aqui em São Paulo. Me conte um pouquinho como é que foi a sua trajetória aí. O seu pai era exigente, tinha que tirar boas notas, como é que era? Olha, meu pai, ele teve com minha mãe, né? São casados, são vivos até hoje, graças a Deus. Eles tiveram 5 filhos, né? Eu sou o segundo desses 5. E meu pai, ele tem 3 formações, né, universitárias. Ele é contador, economista e administrador de empresas, foi funcionário público, ele trabalhou na Secretaria da Fazenda e professor universitário. Ele se aposentou, inclusive, como professor universitário. E, na ocasião, ele dizia, você vê, a vida nossa, a gente não consegue, a gente pode até fazer um planejamento, mas não consegue executar e a vida vai nos direcionando, né? Meu pai, ele dizia que o sonho dele era ser dentista. Entendi. E aí eu coloquei isso na minha cabeça também, tanto é que o vestibular, o primeiro que eu prestei foi para odontologia, né? Só que meu pai, funcionário público, professor universitário, com 5 filhos, falou, mas você só se for para estudar na Unicamp. Eram poucas as universidades na época, as faculdades de odontologia. O fato é que eu acabei não fazendo odonto, e eu fiz 3 faculdades também. E 2 até com uma boa correlação e que me ajudaram demais no trabalho no Tribunal de Contas. Mas a primeira faculdade que eu fiz foi de Educação Física. Nesta faculdade que meu pai era professor, então a gente tinha ali bolsa, né? Então eu prestei odonto e prestei educação física. Odonto não deu na Unicamp, fui estudar educação física. E aí o que aconteceu? Durante o curso em educação física, era a fase de alistamento militar. Me alistei, passei por uma seleção que é muito acirrada, é forte, e fui fazer o CPUR de São Paulo. Isso a turma de 88, fiz arma de cavalaria, gosto muito de cavalo, como eu já comentei, na chacrinha nossa ali a gente tinha cavalos, e durante esse curso do CPUR, né, eu continuei estudando, terminei a faculdade, não tranquei matrícula, me formei em educação física, né? E em 1990, então, surgiu uma vaga para oficial do Exército, com formação no CPUR, e que teria também que ter o curso de Educação Física. Então, quer dizer, só eu preenchi esse requisito naquela época. E foi para servir, então, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Minha vaga, então, era para ir para a seção de Educação Física lá da Escola Preparatória. Espetáculo, hein, rapaz? Então quer dizer que o homem... Bom, você tá em boa forma física até hoje, né? Eu acho que isso vem dessa época aí. Mas você falou em 3 universidades. Como é que foi? Você foi estudar o quê depois? Então, aí eu fui para o quartel, né? Lá na SpaceX como oficial. E oficial temporário. Né? Porque é diferente de quem faz agulhas negras, que é oficial de carreira que vai se aposentar. Então eu sabia que eu tinha um prazo de validade. Né? Tinha um período máximo que eu poderia ficar. Então, passou pela minha cabeça, então, fazer, olha as mudanças, fisioterapia, casaria ali tal, com educação física, mas na época, Campinas ali, não tinha período noturno. Aí eu sempre me dei muito bem na área de exatas, então eu falei, então vou fazer engenharia civil. Aí noturno, 6 anos. Falei, é muito tempo. Aí eu optei em fazer, então, aí até por orientação do meu pai, Ciências Contábeis. Então, foi a segunda faculdade, essa lá na PUC de Campinas, Ciências Contábeis.
Legal demais. E ciências contábeis é um negócio que é importante para quem depois vai trabalhar no Tribunal de Contas. Como é que é? Porque nessa época você não sabia disso ainda, né? Nessa época eu nem sabia o que era Tribunal de Contas. Então eu estudava à noite, né? Fazia faculdade lá na PUC e durante o dia eu era oficial do Exército, tinha minhas atribuições lá, né? Então minha designação seria para a seção de Educação Física, lá da SpaceX. Porém, quando eu me apresentei à reunião de oficiais, e ali que eu fiquei sabendo que não era para a seção de Educação Física que eu estava indo. Fui designado para comandar o pelotão de guardas da SpaceX. Então, eu passei, me formei e saí, fui tentar a vida na iniciativa privada. Mandei currículos e fui trabalhar no Carrefour. Trainee gerente de vendas. Aí, logo no começo ali, eu vi uma discussão ali entre o gerente de serviço com o de departamento. A pessoa tinha ali 15 anos já de Carrefour e acabou sendo demitido. Falei, hoje eu posso passar por isso, né? Como minha mãe também é funcionária pública, meu pai sempre preocupado com segurança, com 5 filhos, né? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Que eu vou estudar para concurso público. E o foco era auditor fiscal da Receita Federal. E aí um amigo falou, o Tribunal de Contas está aberto, concurso. Eu falei, mas o que é o Tribunal de Contas? Aí fui ver, até na ocasião, eu me lembro, eu fiz a inscrição lá no Santander, no bairro Tucuruvi, aqui em São Paulo. O caixa me indagou, mas pô, que você vai prestar esse concurso? Eu já fiz não sei quantas inscrições, só aqui é uma fila e tem só tantas vagas. Eu acho que ele deve ter feito a inscrição também, queria um concorrente a menos. Ainda eu brinquei, eu falei, não, mas a inscrição barata, né? Se não passar, não tem problema. Era o custo da inscrição pequena. E eu prestei o concurso e naquele ano eu prestei para o Tribunal de Contas, prestei para contador na Prefeitura de São Paulo e para o quadro complementar de oficiais da Marinha, que tinha que ter formação em ciência contábil. Passei nos 3 concursos e fiz a opção de ir para o Tribunal de Contas, porque ficava no estado de São Paulo, né? Eu fui trabalhar na Regional de Araras, então eu optei por ir para lá. Na Prefeitura aqui o salário era bem menor, e para a Marinha, é o que eu gostei muito da carreira militar, né? E só que era fora do estado, né? Aqui tinha uma base, acho que é a mesma ainda hoje da Marinha, então era muito difícil eu conseguir passar aqui, estar em São Paulo, servindo na Marinha. Então, e não me arrependi, foi muito bom ter ido para o Tribunal de Contas. Agora eu queria só, já que você falou do Tribunal de Contas, e da mesma forma que você não sabia quando você fez o concurso, deve estar cheio de gente que assiste e fala, cara, que também não sabe. Vamos desenhar um pouquinho para o meu público aí. O que é o Tribunal de Contas? Qual que é a função do Tribunal de Contas? Olha, o Tribunal de Contas é um órgão, mas de uma importância extremada. O Tribunal de Contas é quem fiscaliza as contas dos gestores públicos. Então, no Estado de São Paulo, tem o Tribunal de Contas do Estado, né, que é o que eu pertenço, e fiscaliza 644 municípios, as câmaras municipais, todas as empresas públicas municipais, fiscaliza o governo do Estado, assim como a Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público e todas as empresas estaduais também. Só não fiscalizamos o município de São Paulo, porque tem tribunal próprio, que é o TCM, assim como tem o Rio de Janeiro. E é proibido, pela Constituição de 88, a formação de novos tribunais municipais. Mas então é um órgão fiscalizador e ele, de muitos anos, ele está também com um viés orientativo, que isso é muito importante. Então, ele ajuda muito as gestões municipais e estadual. E é um órgão independente, com vida própria do ponto de vista de orçamento? Como que funciona? Sim, é um órgão independente, né? Ele, com independência orçamentária, financeira, né, administrativa. O Tribunal de Contas ele tem 7 conselheiros, que são os que julgam, né,
as contas dos gestores públicos. E esses conselheiros são eleitos? Como é? São indicados por alguém? Como que é? Os conselheiros, a Constituição Federal estabelece a forma de escolha, né? Eles não são eleitos, eles são sempre nomeados pelo governador e a Constituição estabelece que 4 vagas, a indicação é do parlamento, né, da Assembleia Legislativa, e 3 vagas do governador. E nessas do governador, uma é de livre escolha dele, inclusive a do Roque Cittadini. Ah, tá, do Roque. Com que a gente falou aqui antes, né? Com quem eu tive a honra de trabalhar antes de vir aqui para a Secretaria da Agricultura. Aliás, ele que muito incentivou, né? Quando eu liguei para ele, né? Falei, ó, recebi o convite assim, assim, assado. O senhor é o conselheiro que eu trabalho e agora eu quero ouvir o seu conselho. Me deu o conselho, ele falou, ó, acho que você deve aceitar e deve ir, o governo vem para cá, ele vem sem quadro, o pessoal vem de fora, então é importante que você vá lá para ajudar. Então são 7 conselheiros, né? Como eu disse, 3 do governador, 1 livre escolha, que será do Dr. Roque Cittadini, e tem uma vaga que é dos membros do Ministério Público de Contas e a outra dentro dos auditores do Tribunal de Contas. Tudo em lista tríplice, que vai para o governador e ele escolhe um deles. E tem mandato ou é... Não, é cargo vitalício. O conselheiro, ele é equiparado, tem as mesmas vantagens, prerrogativas do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. Cargo vitalício. Então é uma... Bom, gente, ótimo que deu para explicar. Essa sua carreira aí no Tribunal de Contas, então, tem quanto tempo? Eu ingressei no Tribunal de Contas por concurso público, o cargo de agente da fiscalização, é o maior cargo ali e é da atividade fim do tribunal, a fiscalização é de nível superior, né? Na ocasião eu estava formado em Educação Física e Ciências Contábeis, como eu mencionei, e em 1995 fui para a Regional de Araras. E o edital, tem até uma passagem interessante, o edital previa que a necessidade de ficar 5 anos lá. E eu entrei no tribunal, como eu disse, não sabia nem o que era o Tribunal de Contas, não conhecia ninguém, mas queria trabalhar em São Paulo. Tanto é que eu fiz opção para ficar no tribunal, porque era no estado de São Paulo, mas o meu foco era trabalhar em São Paulo, na capital, porque na época eu namorava, pai, mãe, todo mundo aqui, os irmãos. Aí eu tentei, então, fazer essa transferência e não consegui. Abri o concurso 3 anos depois, eu prestei para o mesmo cargo, né, de agente da fiscalização, fui aprovado, felizmente, dei sorte de novo e vim para São Paulo. Então, eu fui exonerado e nomeado para o mesmo cargo, eu até tenho a certidão, né, do tribunal. Eu acho isso aí um negócio interessante. Bacana, eu gostei desse negócio de sorte, né? É bacana quem tem sorte. Deve ter estudado bastante para ter sorte, viu? Você fez outra faculdade também, né? Então, fiz outra faculdade e para o concurso estudei bastante. A concorrência é muito grande, né, Carlão? E naquela época, não sei comparativamente a hoje, como que estava o desemprego, né? Mas o concurso foi bastante concorrido. Como a maioria dos concursos, né, a concorrência é grande. Mas depois, quando eu estava no Tribunal de Contas, né, eu vi a necessidade de fazer o curso de Direito. Entendi. Porque o Tribunal de Contas, a contabilidade e o direito ali foi um casamento perfeito, né? E fiz, então, faculdade de Direito. E, por incrível que pareça, foi a última e foi a que mais, assim, me serviu, é a que mais eu utilizo, né, para o trabalho lá no Tribunal de Contas, aqui na agricultura também. Até ouvi de 2 ex-secretários, né, que eu vindo para cá, eu já estava aqui, você como secretário executivo, você tem que ser o advogado, né, usar esse termo mesmo, né, dos pequenos e médios produtores e também o advogado dos servidores, né, para reivindicação justas, né, para poder encaminhar para o governador. Então, a Faculdade de Direito ela veio para fechar mesmo esse quadro, né, e acabei depois fazendo uma especialização em Direito Público.
E foi essa a minha carreira acadêmica. Maravilha, já que você tocou nesse assunto, nós já chegamos então aqui na secretaria, aliás, onde a gente está gravando essa conversa, é a hora da gente falar um pouquinho, um dos seus antecessores nesse cargo, inclusive, me disse certa vez, olha, Carlão, o nosso desafio é fazer, vamos dizer assim, executar tudo que a gente precisa executar, porque às vezes tem o orçamento, tem o dinheiro, mas a execução muitas vezes acaba não andando. Então eu queria saber agora, já voltando aqui para a secretaria, quais são os desafios desse seu cargo, porque eu falo assim, esse seu cargo é importantíssimo, é o cargo, vamos dizer assim, que é quem carrega e movimenta, quem carrega o piano aqui da secretaria, né? Carlão, eu vou de trás para frente agora. Esse ano, infelizmente, nós não temos a oportunidade que o antecessor teve nessa fala aí que você falou agora. O orçamento nosso esse ano é muito pequeno, um orçamento bem apertado, né? Diferente do que foi o ano passado. Então, um dos grandes desafios nosso, né, é melhorar esse orçamento para o ano que vem. Felizmente, o governador ele entende dos problemas, ele sabe o tamanho da agricultura paulista, ele sabe a relevância da agricultura e ele certamente vai melhorar muito o nosso orçamento aqui. Agora, falando dos projetos aqui, eu até comentei com você que tem um projeto que eu acho de uma importância muito grande, porque eu falo assim, eu vim do interior, e lá no interior, ser prefeito de uma cidade do interior, para mim sempre foi ser prefeito, o que é? Fazer estrada. É isso que eu nasci na roça, no sítio, a gente vem do agro, e o prefeito bom é o prefeito que faz estrada. E esse programa Melhor Caminho tem tudo a ver com isso, né, rapaz? Esse programa Melhor Caminho é um programa extremamente importante. Aqui a gente tem conversado muito com os prefeitos e, para não dizer 100% dos prefeitos, mas 99,9% que vieram aqui falar de Melhor Caminho, eles realçam a importância desse programa. Sim. Esse programa é conservação das estradas rurais, né? Só que não é simplesmente passar ali a patrol, né? E dar alisada ali na estrada. Ela tem toda uma técnica, né? De estrada rural, que entra a conservação de solo e também a forma de conservação de águas também, para onde a água tem que escoar e tudo mais. E essas estradas, esse Melhor Caminho é um programa que existe no Estado já há bons anos, e quem era responsável era a Codasp, uma empresa pública, que ela foi extinta, né, no governo do antecessor. E hoje a secretaria, então, que está com esse programa, e na gestão anterior também um volume enorme de recursos, né? E isso resultou numa quantidade grande de quilômetros aí para todos os municípios paulistas. Eu acho que tem um aspecto que eu queria que você comentasse, que é o aspecto de, muitas vezes eu sinto isso na pele, de preparação, de educação dos operadores dos equipamentos, e muitas vezes até as prefeituras não têm nem os operadores, mas quando tem, o operador não está bem preparado, e eu acho que o Melhor Caminho poderia ser, eu acho que ele faria até muito mais, talvez muito, o programa alcançaria muito melhor se tivesse voltado para a educação, não acha? Carlão, não, tenho certeza disso. Inclusive, o programa, quando ele foi idealizado, o objetivo era esse, passar todas as informações, a tecnologia, né, o conhecimento para os municípios, para que eles pudessem fazer a conservação das estradas, que, aliás, é a atribuição dos municípios, né? São todas estradas municipais, tanto é que precisa de uma participação efetiva do município, porque é o município quem deve conseguir a autorização dos proprietários rurais
porque não é só mexer na estrada, corta-se barranco nas propriedades, muitas vezes mexe na cerca, nas divisas, né? quase sempre, né? Porque precisa corta barranco, tem que entrar na propriedade muitas vezes para fazer bacia de captação, onde a água tem que ser desviada, onde a água precisa ser retida para não cair na estrada e não descer aquela enxurrada, não virar um rio a estrada e acaba depois no ponto final lá assoreando rios, né? Então, a participação do município é muito importante. Mas, infelizmente, o que eu notei aqui nesses primeiros 6 meses é que esse objetivo não foi alcançado, né? Os municípios, como você falou, muitas vezes não sabem a forma de fazer essa conservação, né? essa melhoria nas estradas, e isso é muito prejudicial para o meio ambiente, inclusive. Com certeza. Ô Marcos, a gente já está chegando aí para os finalmente, nós já parece que só faltam uns 4 minutinhos aqui para a gente encerrar nosso programa. Eu queria que você falasse aqui dos pontos principais aí da gestão de vocês, quais são os vamos dizer assim, para onde vocês estão olhando nessa gestão aqui. Olha, Carlão, nosso foco, nosso olhar é para pequeno e médio produtor, né? O grande problema hoje, se tivesse que pinçar seria a conectividade no campo, né? E esse é um objetivo nosso aqui da Secretaria e, graças a Deus, encampado pelo governador, de levar conectividade até 2026, final do mandato do governador Tarcísio, para todas as propriedades rurais. Hoje, o estado de São Paulo tem 50% só de cobertura, é o melhor estado da federação nesse quesito, mas só 50% de cobertura de internet. Questões que nos parecem simples, mas não são, elas são bastante relevantes. Por exemplo, poder pagar um boleto, tudo de casa, não ter que se deslocar. Quanto tempo gasta-se, muitas vezes, tem que sair lá o funcionário da propriedade para se dirigir até um banco para fazer um pagamento, quando poderia fazer de casa, né, pelo celular, se tivesse conectividade. Agora, só para então ficar nesse tema da conectividade, esse tema também passa, obviamente, por iniciativa privada. Como é que é o desenrolar desse programa? A missão, então, da Secretaria nesse aspecto é fazer esse mapeamento, né? Propriedade por propriedade, isso nós vamos ter condições, nós já estamos fazendo, porque nós temos aqui, eu acho que todos conhecem, ou se não conhecem eu vou apresentar agora, que é o Rotas Rurais, Sim. que é um programa fantástico aqui da Secretaria, que está dando um CEP, um número em cada propriedade rural, mapeando todas as estradas rurais, e isso vai permitir com que o produtor ali faça até uma compra pelo Mercado Livre e receba na propriedade. Isso aproxima a polícia, aproxima a saúde, né? Passando mal na propriedade, você aciona o hospital, ele consegue chegar, sabe o endereço. Polícia Militar igual. Mas a parte da Secretaria, então, é essa. Nós fizemos uma reunião com todos os CEOs aí das grandes e tinham pequenas também operadoras, junto com o governador Tarcísio. Isso foi final de abril, né? E aí a forma de se fazer e contratar essas empresas vai ficar no âmbito ali do, salvo engano, ou na Secretaria de Governo e Gestão ou da Casa Civil. Maravilha. Ô, gente, tem um monte de coisa que dá para falar de CAR, dá para falar das cozinhas, dá para falar de rota de turismo, mas infelizmente o Domingão do Carlão parece gigante, mas não é gigante. A gente está chegando no final aqui. Ô, Bosch, com certeza a gente vai conversar outras vezes no programa Fala Carlão. Vou te convidar lá para você esclarecer mais assuntos relacionados aí à secretaria. E por hora eu queria agradecer demais a sua presença aqui, viu? Ô, Carlão, eu que agradeço mesmo de coração você ter vindo aqui, ter conhecido aqui o meu local de trabalho e aqui a secretaria está à disposição sempre. Maravilha, gente. É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar sempre acompanhando o nosso trabalho aqui no canal do Boi. Daqui a pouquinho, às 8 da manhã, esse programa já vai estar à disposição lá no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, agradecendo a Employer que entende tudo de RH e agradecendo a plataforma Agro Revenda que acompanha a gente nesse lance. Muito
muito obrigado, um forte abraço e a gente se vê com certeza domingo que vem, aqui mesmo, nesse Domingão do Carlão.